Hum. Hoje a pauta do vídeo é o homem revoltado. Do, na verdade é qualquer coisa, entende? Porque a conversa é sobre tudo e o nada ao mesmo tempo. Ao menos foi o que um amigo me disse certa feita, e eu não lembro nada desse livro, mas ele fala ele fala da metafísica inerente ao que faz o homem se revoltar contra a estrutura da realidade e explora as consequências metafísicas disso no, de acordo com os diferentes sectos de pensamento ou qualquer coisa nesse sentido. Um livro aqui que ele faz para antagonizar com o Sartre também, né? Porque eles tinham uma contenda no sentido do Sartre querer ser comunista e etc. E isso violava os preceitos do existencialismo, que era basicamente você não deixar a sua própria constelação de significados, o que converge com o que Viktor Frankl fala também, né? Dentre uma das coisas que ele fala num livro que viralizou recentemente, que é O Homem em Busca do Sentido. Ele fala que uma antinomia contra o caos, né, que ele escreveu isso aí no campo de concentração, é precisamente o existencialismo, né? Por isso que o nome do livro é Em Busca de Sentido, né? Viktor Frankl era um cara que ele queria ser médico, alguma coisa nesse sentido, né? A princípio não sabia muito o que fazer, era fortuito, ele sabia que ele queria ajudar as pessoas, porque geralmente a coisa é assim, né? Então, ele se defrontou um dia lá com uma escolha, né? No momento ali do Holocausto, ele estava na Alemanha, era judeu, e ele tinha, acho que a passagem dele franqueada para um lugar ali onde ele ia se formar, Harvard da vida da época, você entendeu? Ia ter um final feliz ali. O que acontece é que, num determinado momento, os pais dele ali vão parar no campo de concentração. Ele acaba ficando em dúvida do que fazer, se vai para Harvard ou se vai para o campo de concentração, e aí ele acaba indo para o campo de concentração e acaba descobrindo que o propósito dele está justamente nisso, né? Então, o que a princípio pareceu uma tragédia foi o propósito dele, porque ele fez disso um ensejo existencial. O livro é muito bonito, um ensejo existencial. O livro é muito bonito porque ele fala o tempo todo dos motivos subjacentes do Viktor Frankl. Ah, e aí ele funda a logoterapia e no campo de concentração, né? Logoterapia, logos, sentido, né? Lógica, logos, enfim, Deus, raciocínio, coisas mais logos
voltando ali pro Homem Revoltado, a rixa do Camus é porque, essencialmente, pelo menos na minha concepção, o existencialismo parte mais dessa premissa. Tanto é que originariamente ele veio do Soren Kierkegaard, que era um cara desiludido com a teologia, filosofia, o caralho a quatro, que até então era um negócio hegeliano, né? Quer dizer, ele tinha uma contenda ali com Hegel, né? E o que eu vejo, tá? E a minha visão enviesada é que Kierkegaard, ele ia pro subjetivismo como um contraste a um pretenso objetivismo absoluto, que é uma coisa que acontece muito na raiz de pensamento hegeliana, comunista. Na verdade, existem essas metafísicas ao longo da história, né? Sempre existem antinomias entre eh, objetivistas e subjetivistas apologetas do individualismo, por exemplo. Eu não lembro. Sócrates, por exemplo, é um exemplo desses, em contraste com os sofistas, né? Apesar de que nesse caso os sofistas falavam que a verdade era um negócio retórico, etc. Enfim, sempre tem um certo contraste, tá? E o Sócrates, ele partia do princípio que a verdade era mais absoluta, pelo menos pelo que dá para entender por Platão, né? É, Então é isso. Camus era esse cara. Ele era o cara que era, mas não, sabe, eu sou o fodão sozinho e Sartre acabou abrindo as pernas aí para comunismo, acabou se legitimando aí no, numa coisa mais coletiva. Um monte de. Tem uma coisa muito interessante que o Camus fala, que é que o cristianismo, ele coloca uma dimensão histórica na realidade. Ah, não sei direito se eu concordo com isso, apesar de que, convenhamos, o cristianismo é muito estruturado, você vê isso nas igrejas, você vê isso nas formas das catedrais, etc, etc. Existe um amor forte às formas, né? Óbvio que pode acabar sendo oriundo do platonismo, né? Formas platônicas e assim assado, mas convenhamos, a Bíblia é um negócio muito bem estruturado, não vou entrar em detalhes. E, e Camus fala isso, né? Então, pelo que eu entendi do livro, onde que está a revolta do homem revoltado, né? É a de querer criar a própria história, e provavelmente eu tô falando merda, porque eu não lembro bulhufas, tá? É um livro, o contexto ali, tipo, se eu não me engano, cara, não, o Camus, ele já é século XX, né? E ele fala uma coisa muito interessante também, que é um lance de determinismo das almas, né? E você vê muito isso no século XX, né? Com Freud, materialismo, behaviorismo. Eu posso estar falando abobrinha, provavelmente eu tô. Mas eu tô falando da big picture. Em contraste com coisas que às vezes você vê um Jordan Peterson tentando fomentar, ele fala muito de um Dostoiévski, etc. Ah, então, de novo, existe essa dicotomia aqui entre os pensamentos, as forças, né? Eu acho que é um livro bem atual, face ao contexto que a gente vive atualmente, quando com a internet e afins, né? Quando você parte da premissa que agora ainda tem a AI, né? Então, acho que não tem mais nada para falar do homem revoltado, na verdade, né? A revolta para Camus é um negócio multifacetado, né? A revolta para ele pode ser uma revolta no sentido da existência, do indivíduo versus o coletivo, mas eu acho que no homem revoltado ele está falando
Ah, eu acho que no final, né? Ah, acho que agora eu tô lembrando um pouco a premissa do livro. É que ele fala dos níveis de revolta, mas ele fala também isso, ele fala das metafísicas inerentes a cada tipo de revolta. Bom, eu tive que Ah, pausar também. aqui só para tentar refrescar rapidamente a minha cadeia aqui de raciocínio. E o negócio da revolta do Camus é que a revolta dele é no sentido de, tem uma frase que ele fala que o universo não tá aí para que a gente, ele, é o lema da coisa, né? Absurdismo. Então o universo não vai te dar uma resposta, tá? Você tem esse ímpeto absurdo de esperar uma resposta, mas ela não vai acontecer. Então você tem que fazer essa resposta. Nesse sentido, o existencialismo ele é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença é que, tipo, em um caso você veste a roupagem de um... Claro que eu tô sendo extremamente superficial, mas é o próprio propósito do vídeo. Você veste a roupagem de um comunista e no outro... Não, tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisa. Ó, agora que eu tô vendo aqui que ele fala da revolta metafísica, né? Sádios, dantes, agora eu tô lembrando. Aí tem a revolta... Ah, tá, então tá vendo? Aí eu tô falando merda, porque ele coloca Dostoiévski como uma revolta metafísica. Acho que até faz sentido, né? Porque ele também era protestante e também os personagens dele sempre eram muito únicos e eles sempre exploravam o que é sombrio ele não era um puritano, né? Ele mesmo teve uma biografia bem vida louca. A, a revolta histórica, que aí já vem tipo Hegel, Marx, Lenin, Stalin, né? São pessoas ah, submetendo as massas que tentaram fazer coisas mais objetivas, né? Aí eu acho que isso entra no mérito do determinismo das almas. Aí, em terceiro lugar, a revolta artística, Van Gogh, Delacroix, enfim, Tolstói, Proust. Ah, que aí eu acho que entra um lance de surrealismo, sei lá, acho que Proust era um cara viciado em coisas sobre memória, alguma coisa nesse sentido. E é isso, né? Revolta é morrer irreconciliável, né? No sentido de, cara, se você arregar para o universo, ou para qualquer metafísica, ou para política, você é um cagão, né? Você tem que fazer do seu jeito. Pelo menos esse é o meu entendimento. Na verdade, não dá para chegar numa conclusão. Tanto é que os caras fizeram merda pra caramba através desse pensamento, e invariavelmente é um pensamento ao qual a gente acaba se apegando hoje e que é inevitável e é como as coisas são, pelo menos ao nível de pensamento. Espero ter ajudado.